Olá, sejam bem-vindos à nossa 13ª conversa da liderança feminina em Angola, conversas com mulheres fantásticas, e hoje temos a nossa querida Carolina Bamba, ou Carolina Meboa, mas Carolina Bamba, que vai partilhar connosco ao longo desta hora um pouco da sua história, do seu trajeto de vida, dos seus desafios e partilhar também aquilo que é a essência de ser, então, uma mulher líder. Portanto, Carolina, seja bem-vinda, é um Obrigada. prazer ter-te aqui connosco hoje. Eu vou iniciar estas conversas, como habitualmente faço, desafiando as minhas convidadas a falarem sobre si. E o que é que vai acontecer hoje na nossa conversa? Os primeiros 30 minutos vamos conversar as duas, falar um bocadinho do teu percurso para te conhecerem um pouco melhor, e depois vamos deixar os últimos 30 minutos para quem quiser fazer alguma questão. Podem desde já começar a fazer questões no bate-papo. E quando eu abrir também aqui, as questões também podem fazer diretamente à Carolina, portanto temos sempre estas duas possibilidades. Posto isto, quem é a Carolina Bamba? Uau, é impressionante ouvir essa pergunta e é uma honra ter aqui os participantes que nos ouvem, né, e os que vão ouvir também a gravação. Muito obrigada por me receber, Eva. Também uma grande mulher que tem muito a dizer. Também tens que ser convidada do teu programa aqui. E o que eu estava a partilhar há bocado é Isso é que... mais difícil, isso é mais difícil. Aqui só vêm as minhas convidadas. Olha, então proponho para fazer onde tu vais falar e eu vou fazer algumas perguntas. Eu estava a partilhar há bocado que é sempre uma honra e surpreendente também de ter que contar a sua história, porque temos sempre a impressão que não é assim nada demais, mas na realidade todos nós temos experiências por partilhar extremamente ricas. E mesmo se de uma pessoa a outra a forma de viver as coisas e de pensar e de ver as coisas é diferente, é sempre muito enriquecedor, desculpem, tocar a vida do outro, né? Pôr-se nos sapatos do outro. Então, muito obrigada por estarem todos aqui. Quem eu sou? Bom, eu sou Carolina Bamba Mboa, mesmo, eu sou os dois. Conheceste-me, Eva, como Bamba, continuo Bamba, mas Mboa. O Bamba é do meu pai, né? Portanto, da Angola, e o Mboa é da Costa do Marfim, que vem do esposo. Quem eu sou? Vamos começar pelo início. Nasci e cresci em Angola, de uma mãe suíça, de um pai angolano. Depois fui acabar os meus estudos em França, onde fiquei até a universidade. Depois da universidade fui 2 anos viver na Suíça, onde trabalhei... espera, os estudos eu fiz Administração Económica e Social, né? A menção Comércio e Negócios Internacionais. Gostam muito de títulos assim muito compridos, etc. Mas pronto, isso é uma outra conversa. E aí acho que é uma conversa sobre a educação em geral, né? Mas pronto. Há de E ficar depois para outra disso, alternativa, para outra altura. E depois disso fui à Suíça, onde eu trabalhei na gestão de passageiros no aeroporto, check-in, gestão de voos, etc. Isso também foi todo um mundo, né, que eu estava a descobrir, super interessante também. E um contacto com as pessoas assim muito especial, né? Porque é um mundo onde tu vais ver outras pessoas, interagir com outras pessoas durante 5 minutos ou 10 minutos super estressantes da vida deles, para muitos, né, normalmente, porque é check-in, é gestão de voo, então é assim... Então é muito interessante em termos de interação. E depois disso, voltei a Angola em 2005, que foi uma coisa óbvia para mim, nunca me questionei sobre o fato de voltar para lá. Era lógico, quando eu fui acabar os meus estudos fora, era Regressares. lógico voltar, era. Então voltei em 2005,
onde fui contratada por uma petrolífera e onde eu fiquei até em 2018. Portanto, fui evoluindo, né, durante uns 12, 13 anos nesta empresa, evoluindo, mudando de áreas. Bom, basicamente fiz duas áreas diferentes, né, nas quais eu fui crescendo, porque é mesmo isso, é crescer. E saí de lá em 2018, para a maior surpresa de muitos, para não dizer todos, porque eu estava numa posição a todos os níveis, né? Em termos de salário, em termos de profissão, em termos de reconhecimento dentro da empresa, enfim, eu estava numa posição extremamente confortável, né? Uma posição que para alguns poderá ser satisfatória, como, aliás, para a maioria é satisfatória, né? Não é um objetivo em si, sim, poderá não ser um objetivo em si, mas já tinha tudo, né? Tudo o que a sociedade acha importante para o ser social que nós somos, né? O ser humano é social, portanto vai existindo pelos critérios dos outros quase, pelo menos na civilização em que estamos. Então, e eu decidi sair com um agravante, que era numa altura onde, portanto, tínhamos a crise, né? Esta empresa foi a última a começar a fazer, despedir pessoas, etc., em massa, sim. E foi nessa altura que eu decidi sair, e saí por iniciativa própria. Não fui convidada a sair. E na realidade... Mas saíste, e eu vou pegar nisso que tu acabaste de me dizer, numa situação de crise, com uma carreira profissional ascendente, com tudo aquilo, como tu disseste, que a sociedade define que é aquilo que deve ser, tu tinhas, mas o que é que de facto te fez tomar essa decisão e sair? O fato de eu não estar no caminho certo. Eu percebi que não estava no caminho certo, eu não estava a ir de encontro a mim própria, eu estava a viver uma vida que não era minha, que não satisfazia o meu bem, é isso. Como é que isto aconteceu? Quando começamos a entrar em todos esses processos internos, né, da empresa, mudaram de posicionamento, o discurso com os trabalhadores começou a mudar. Eu saí em 2018, mas o discurso começou a mudar em 2017, 2016, né? E eu já estava na empresa há muito tempo, portanto era muito fácil perceber que as coisas, as palavras já não eram as mesmas, as tensões já não eram as mesmas, as pressões já não eram as mesmas. E, portanto, durante 2 anos eu via uma outra cara, uma outra realidade que, na verdade, não era outra realidade. Só era uma big picture. É como se, de repente, eu pusesse um passo para trás para ver onde realmente eu estava, né? É uma empresa privada, não é uma empresa, né? Então, ela defende os seus interesses, né? E pode ser que, às vezes, esses interesses não vão de encontro aos interesses dos trabalhadores. E eu assisti a coisas que atropelaram os meus valores. E foi este atropelamento dos meus valores, mas valores de base, como o respeito do outro. Pronto, quando eu assisti a coisas que para mim eram falta de respeito, falta de consideração, mas assim muito base, uma coisa que não se pode fazer isso. Aí eu tive que sair da minha zona de conforto, é como se tivesse apanhado assim 2 chapadas, né? E tivesse dado conta que, ok, agora que eu sei onde eu estou, eu não tenho que estar aqui. E foi um processo, como eu disse, eu comecei a perceber isso em 2016, 2017, então foi um processo que demorou. E o mais difícil, demorou assim 1 ano e meio, né? Para eu começar a fazer mesmo essa introspeção, porque eu tive uma introspeção quando comecei a ver, né, quando recebi as minhas chapadas, comecei mesmo a entrar em questionamentos vitais, né, existenciais. O que é que eu quero, ok?
no sentido de, ok, quando eu transitar, quando eu for embora desta terra, quais são os pontos nos quais eu vou pensar? Será que eu vou ter um check que eu não terá feito e vou pensar, ai, eu não O fiz isso teu que devia ter feito. propósito de vida. Exatamente, exatamente. Sabendo que este propósito hoje é esse, amanhã poderá ser outro, mas é assim tudo muito dinâmico, né? Mas pronto, comecei a pensar nisso. O que é que eu quero? O que é que eu preciso, né? Será que eu preciso deste salário? Será que eu preciso de dar esse tempo todo para um propósito que não é meu? Qual é o meu propósito? Sim, qual é? E depois com a agravante que isto impacta toda a família, né? Claro. Impacta o esposo, impacta os filhos, impacta o futuro e o presente. Então foi assim uma coisa muito profunda. 1 ano e meio depois cheguei ao resultado óbvio que tinha que sair. E chegar a esse resultado, dar-se conta que eu tinha que sair, era a coisa mais pacífica do mundo. E fiz isso sem saber onde eu ia, mas com muita certeza. O mais difícil foi mesmo todo o O cálculo, né? A processo. equação que eu vi, exatamente, que eu vivi antes disso. Porque depois foi óbvio. E quando eu assinei a minha carta, assinei assim com muita segurança, entreguei com muita segurança, mas ao mesmo tempo, obviamente, com aquela mistura, né, de tristeza, porque eu estava a deixar os meus colegas, 13 anos, virarem uma página, etc. E muitas dúvidas, muitas incertezas. Eu não sabia onde ia, mas sabia que qualquer seja a situação da manhã, eu era capaz de viver, de decidir a minha vida, né? Então foi isso que eu fiz e em paralelo criei a Suave Molécula, que é... Ou seja, tu sais de uma empresa organizada, estruturada, com funções bem definidas, com papéis muito bem definidos, com um dia a dia bem estruturado e de repente passas para o outro extremo. Conta-nos como é que foi esta mudança daquilo que é o teu projeto hoje. Foi uma mudança, eu ia dizer drástica, mas acho que drástica não é uma boa palavra, porque o drástico tem assim uma conotação mais que violenta, tem assim negativa, né? Muito. Foi do dia passar do dia para a noite, pronto. Foi algo que eu não conhecia. Disponibilizar do meu tempo, saber por onde começar, né? Algo que eu nunca tinha feito, porque eu antes estava habituada, né? Era engenheira de contratos, então sabia por um concurso, as etapas, não sei o quê, tá. Agora já não. Eu tenho a minha empresa, vou começar aonde? Ok, ali, e depois, sendo microempresa, a pessoa é encarregada de tudo, né? Conduzir o caminhão, fazer a contabilidade, né? Fazer o produto, tudo, marketing, tudo. E confesso que não é algo que eu preparei muito antes, né? Portanto, a Não equação... foi algo que idealizaste, ou seja, tu há bocadinho falaste que tiveste muita certeza e muita segurança quando deste passo em frente, mas simultaneamente as incertezas normais, o que é que vou fazer daqui para a frente? Então como é que surge tudo isso? Bom, para já a Suave Molécula sou eu a 100%. Ou seja, quando descobri a Costa de Marfim em 2007, eu descobri matérias-primas, como a manteiga de karité, manteiga de cacau, óleo de coco, que eram cultivadas, né, e transformadas, cultivadas, extraídas, né, porque há muito pouca transformação, mas pronto, tudo lá na Costa do Marfim. Okay? E isso é algo que eu não conhecia em Angola, muito pouco. Né? Manteiga de karité aqui não temos, cacau não, coco sim, óleo de coco. Mas essa cultura que eles têm do artesanato e de usar as riquezas, né, da mãe terra, como essas manteigas que são ouro em barra mesmo, ouro em barra para nós. Então, quando vi isso, sem falar da costura, né, da forma como eles sabem trabalhar o pano africano, cosem aquilo com... Ao falar disso aqui, podem achar que não é assim
nada por aí além, mas costurar pano africano na Costa do Marfim é uma arte, porque eles vão cortar o padrão, por exemplo, se houver um É círculo, verdade. eles vão Vão cortar este cortar círculo, exatamente no vão mesmo juntar sítio. todos os círculos para fazer um feitio aqui, outro ali, outro para o cabelo também, enfim, é arte. Eles conseguiram juntar artesanato, arte e sempre com a cultura do serviço, de fazer bem. Não é fazer por fazer, não é fazer para vender, é fazer bem para o cliente ir feliz e voltar ainda mais rápido. Então, pronto, descobri isso tudo lá. E quando descobri, nunca mais larguei as matérias-primas, porque eu gosto muito do it yourself, então sempre fiz a minha manteiga de karité, desde aquela altura, sempre fiz isso tudo. Então eu tinha já isso em mim. Só que tinha posto de lado, né? Como tinha essa carreira, essa profissão, etc., é algo que eu nunca desenvolvi. Mas a Suave Molécula começa aí. E depois disso, portanto, eu entrei neste mundo, comecei a perceber mais ou menos como é que tinha que fazer, mais ou menos, mas fui fazendo, que é assim que se avança, tudo muito dinâmico, etc. Porque por mais que se planeia, e é bom planear, não é que é bom, é necessário e indispensável planear, né? Mas uma coisa é certa também, é que o contexto vai mudando e hoje com o Covid é mais que óbvio, temos um exemplo flagrante, né? O contexto vai mudando, então, à medida que vamos avançando, né, vamos ajustando o plano e tentar perceber quais são as realidades que existem. Ok, agora abriu-se uma porta aí, vou por aí, e o essencial nesta caminhada toda é poder, estamos sempre conectados conosco próprios, né? O que é que eu quero hoje, né? Que poderá ser diferente do que eu queria ontem, mas há sempre um fio vermelho. Ou seja, há Então sempre fui aqui avançando uma ligação, porque nunca é totalmente diferente, e tu acabaste de dizer, ou seja, isso era algo que já estava em ti, não explorado da mesma forma como agora estás a explorar, mas não Exatamente. foi, não apareceu, se calhar Não. apenas sobressaiu. Exatamente. Foi uma oportunidade de dar-me voz. A voz que eu e matéria. Então a Suave Molécula faz cremes naturais, etc. Manteiga de karité, sem conservantes, sem derivagem de petróleo. Eu venho do petróleo e decido fazer algo sem nada que seja do petróleo. Então pronto, mas Nós tivemos aqui uma pequena quebra. estás-me a ouvir? Estou-te a ouvir, houve aqui uma pequena quebra, mas já cá estou outra vez. Está bem. Então é isso. Então, depois eu fui descobrir o mundo do artesanato. Sobretudo mulher. Carolina, não sei se és tu, se serei eu. Estamos aqui com um problema de conexão. Eu deixei-te ouvir. Estão a ouvir a Carolina ou estão-me a ouvir a mim? Eu vou só para saber. Estás-me a ouvir? Eu estou. Ok, é A que ouvir. a tua imagem ficou parada aqui no meu ecrã. Agora já estás. Ok, está. Já? Já. Consegues Já. me ouvir? Sim, Ok, já estou. está bem. É a tua, está-me a dizer que a tua rede é que está um bocadinho baixa, mas já estás de volta e já te estamos a ouvir. Boa. Portanto, eu podia ter, era só para voltares aqui a reforçar o que é Suave Molécula, já sabemos que és tu, mas partilhas mais um bocadinho do teu projeto, por favor. Bom, então, eu faço produtos naturais, nomeadamente chantilis com manteiga de karité, manteiga de cacau, sem nenhum conservante ou nenhum silicone, nada que seja sintético, né? Que seja o derivado de petróleos, etc. Sabendo que existem silicones naturais, eu estou a falar dos que não são naturais. Okay. Então são mesmo chantilis, eu chamo de chantilis, né? Mas são cremes para a pele e para o cabelo, né? E dão para adultos, crianças, etc. Enfim, não há
nada que contraindique o uso desses produtos e antes pelo contrário, eu penso que é uma questão de saúde pública até, porque tenho certeza que todas essas patologias, né, que temos hoje em dia, muitas delas, e mesmo as alergias, etc., intolerâncias, etc., são devidas a toda esse uso que fizemos, né, dos produtos com ingredientes sintéticos, né, que não são feitos na base pela natureza e que não são feitos para entrar em sinergia com as nossas moléculas. Então, quando existe essa sinergia assim com coisas que não são naturais, o corpo vai se adaptando e vai criando alguns processos, né, que para mim são a causa, né, de algumas patologias que nós conhecemos hoje. Então, É há uma toda uma forma de, filosofia. desculpa, é uma forma de trazer alternativas naturais e mais saudáveis a determinados produtos utilizados. Mas para quem não conhece, e eu tenho a certeza que há aqui alguns dos nossos convidados e quem nos estiver a ouvir, isto da manteiga de karité, afinal, para que serve? Por exemplo, alguns dos seus produtos. As chantilly são para nutrição e são anti-inflamatórias também, e tanto da pele como do cabelo. Então, eu pelo menos ponho todos os dias, né? Eu preciso mesmo de tratar a pele, portanto é algo que eu uso já há mais de 10 anos, mas mesmo depois do sol também, porque acalma muito a pele. E antes do sol também, prepara, eu agora até bronzeio de uma forma mais pacífica, a minha pele não fica assim tão irritada com o sol, mas eu também protejo-me, por favor, não se exponha muito assim ao sol. É fundamental. Depois Mas temos os cuidados complementares na utilização dos produtos. Mas a proteção também começa dias, semanas e meses antes, né? Não Tem é só mesmo que naquele momento. hidratar, nutrir todos os dias, etc. Então a chantilly é uma questão mais de nutrição e anti-inflamação, né? Para quem tem eczema, por exemplo, é muito bom. Mas também tem uma gama marroquina, que desta vez é mais para hidratação. São duas coisas complementares, mas diferentes. E é sempre da pele e do cabelo. Quanto mais bruto for o produto, mais abrangente ele é. Já não existe essa coisa de não, esse produto é só para as pontas do cabelo, é só assim, é só para o rosto, é só para o ombro, é só para isso no natural pouco existe. Então é isso. Eu estava a ver aqui perguntas. Já lá vamos às questões. Porque eu antes de irmos às questões ainda queria-te fazer aqui uma questão, que é esta mudança na tua vida do teu de empresa para empreendedora, para uma mulher empreendedora, como é que tem sido, ou o que é que tens aprendido, o que é que retiras? Estamos outra vez aqui com Carolina. Voltei, acho que sou Voltaste. eu, né? Estás com um bocadinho aí. Acontece, faz parte. Mas não sei se me ouviste, a questão que te colocava era neste processo de transição em que tu sais de uma empresa e tornas-te uma mulher empreendedora, que grandes desafios, que grandes lições, que grandes experiências gostarias tu de partilhar para quem nos está a ouvir e que pense fazer uma transição, esteja na dúvida? O que é que tu podes partilhar? Posso partilhar tudo, mas acho que se calhar vai ser demais. Agora, os grandes ensinamentos é que, primeiro, nós podemos nos surpreendermos em termos de independência, né? Nós podemos criar a nossa própria independência e começar a responder a um chamado seu, né? Parece ser uma coisa assim muito utópica, muito poética, muito assim imaginária, né? De ou pessoas malucas ou que se vê nos filmes, mas não, é real. E como artesã, eu vejo isso todos os dias, com as muitas artesãs que eu conheço. Eu estou a falar no feminino porque a maioria que eu conheço são mulheres. Conheço alguns homens, mas poucos. Mas é um mundo de mulheres, pessoas, não vou generalizar, pessoas com muita garra, muita convicção e uma extrema dedicação ao que fazem. E isso, eu no mundo do petróleo não vi
a mesma dedicação, porque também o propósito é diferente, né? E as pessoas estão-se a servir a si, mas com uma vontade de servir genuinamente o outro, ou uma causa assim superior, né? Quase, o natural é quase assim. Mas é muito lindo ver isso, e a Suave Molécula também faz isso, também vendemos produtos de outras artesãs, não são só os nossos produtos, e fazemos feiras, e fazemos, enfim, é um mundo que pouco se conhece fora do artesanato, de muita entreajuda, entre apoio e muita criação. Pessoas com imaginação que nunca para. E quando, isso também é outra coisa que eu aprendi, é que quanto mais forçamos essa espécie de músculo do desenrascar, né? Desenrascar até não é a palavra certa, um músculo de criar, encontrar soluções, né? Quanto mais trabalhamos esse músculo, mais capacidade temos de ir ao encontro dos nossos objetivos, e aparecem novos e enfim, isso também é muito rico em termos de experiência. Ser empreendedor é muito rico, e eu não sei se... Eu acho difícil passar de empreendedor e voltar ao assalariado. Não é que não seja possível, ou que não seja bom, ou que não é isso, mas são filosofias, jeitos de viver muito diferentes. E eu vejo até com o Covid, todas as artesãs que eu conheço começaram logo nos primeiros dias a encontrar solução para isso, aquilo, não sei o quê, como é que eu vou poder fazer e refazer. Então é uma experiência mesmo única, e poder passar isso para os meus filhos, eles poderem acompanhar isso, também é lindo. Eu ter essa ferramenta, né, entre aspas, o fato de eu ter mudado assim de vida, permite a eles também começarem já a perceberem-se, a apropriarem-se, né, com essa ideia de que o que nós queremos, conseguimos. Pelo menos vamos fazer tudo o que podemos para chegar. Então... Fantástico, fantástico. E como é que tu acabaste de falar agora dos teus filhos, como é que consegues gerir a tua nova atividade enquanto empreendedora e mãe? Tens três filhotes lindos, em idades que exigem muito de ti. Como é que também tem sido esse desafio? Eles foram uma motivação para mim, justamente para poder avançar. Eu sabia a responsabilidade que eu tinha em assumir essa minha vontade de sair, a responsabilidade perante eles, e portanto eles tiveram um papel fundamental nisso. E agora a organização que temos, o meu escritório é em casa, né? Portanto, fisicamente eu estou mais com eles, mas na realidade eu estou a trabalhar mais também, porque o meu trabalho é aqui no computador. Portanto, Estás e não estás. Exatamente. Então é um equilíbrio que eu tenho. Olha, falando de... Hã? Eu e a Lena estamos a cozinhar. Tá bem, mas 2 segundos, que não me põem fogo no apartamento. É pertinente essa intervenção. É pertinente. A cozinhar como? Estão a usar a placa? Diz para desligar. E estes são os desafios de um live com uma mãe, com os teus filhos, que a qualquer momento entram e dizem mamãe, e surpreendem-nos com uma pergunta a pensar, mas porquê é que tu estás a falar com outras pessoas do outro lado? Então já põe fogo na casa, tá bem, vai, põe fogo. Eu depois daqui a meia hora vou ver o que é que aconteceu. Vamos começar a ver chamas aqui. Eu acho que esta é a parte, só brincando aqui um bocadinho, mas esta é a parte mais interessante e mais simpática destes lives, é que de facto estamos em casa, de facto temos que gerir estas contingências e sim, vai, eu depois vou ver qual foi a gravidade da situação depois do live. Cultivar a independência dos filhos. Não, mas eu tenho feito isso, eu tenho disciplinado os meus. Carolina, se precisares de 2 segundos, eu faço aqui um enquadramento para quem junto se estiveres à vontade, portanto não há problema nenhum. Já falei rápido aí com a mais velha, é tudo sob controle. Se precisares, tiras só o som e falas aí com eles e eu faço aqui um enquadramento, não te prendas por isso.
Obrigada. Portanto, já vimos que isto é uma gestão fantástica, portanto, de vez em quando acontece isto, bate à porta, olha a mamãe e estás numa reunião e tem que ser gerido, mas simultaneamente também, como tu disseste, é preciso também aqui muita dedicação e foco, porque o projeto no final do dia é teu e as respostas e os resultados que vais ter é pelo trabalho que também fazes. E depois a gestão do tempo, é verdade que passa-se mais tempo a trabalhar, só que é um trabalho meu, que eu quero, que eu penso, que eu sinto. Portanto, já não é um trabalho como eu via o trabalho antes e sentia o trabalho antes, né? Claro. Então, a noção do tempo é totalmente diferente, porque o investimento é pessoal, o interesse é pessoal e a todos os níveis, né? É rendimento, é prazer de poder falar, por exemplo, dos chantilly de manteiga de karité, ou falar dos produtos das minhas colegas, ou falar de outras coisas, né? Porque eu também tenho assim uma vertente, toca a vida em geral, né? Então tem um outro impacto na minha vida. Então sim, passo mais tempo a fazer esta atividade do que antes, a atividade que eu fazia, mas não tenho esse feeling. E as crianças, por acaso vão, eu acho que é assim, a minha mais velha foi a que habituam-se e para eles é mesmo um exemplo. Eu estava a falar da responsabilidade que temos em mostrar isso, né? E eu sei que a minha mais velha, ela sentiu muito, sentiu não, acompanhou-me muito nessa mudança. Ela percebeu muito rápido a importância do que eu estava a fazer e a gravidade, né? No sentido não dramático, mas no sentido assim enorme do impacto que ia ter nas nossas vidas. Então ela acompanhou isto tudo. E ela percebeu muito, interiorizou muita coisa, íamos sempre conversando, então, e continuamos, né? E hoje ela vê-me a fazer zooms e lives. Então eu acho que está tudo muito melhor do que antes, porque eu lembro-me que uma das perguntas dela, quando ela percebeu que eu ia mudar de trabalho, era: mamã, agora vou poder ir contigo no teu escritório, porque ela antes não podia, né? Por razões de segurança, as crianças nem sequer podiam subir no andar. Então esta era uma das preocupações dela, saber se agora podia ir. E eu, com muita felicidade, disse que sim. Agora já não estou tão feliz, mas... No início deu para... Mas... Oh, Carolina, isto são aquelas partilhas e muito obrigada mais uma vez por teres aceito o nosso convite, por estares aqui a abrir o teu coração, a partilhar com todos nós um pouco do teu percurso, da tua história, dos teus desafios e do teu novo projeto. E do teu novo projeto, enquanto ias aqui falando sobre ele, apareceram e surgiram uma série de questões. Então entramos naquela fase em que eu vou começar a ler as questões dos nossos convidados, salvo se, e eu dou sempre esta possibilidade quando possível, se algum quiser fazer diretamente a questão à Carolina, apesar de a já ter colocado aqui, pode levantar a mão, liga à câmara e apresente, por favor, a questão à Carolina. José. Olá, Carolina. Olá. Interessante a história até agora. Muito interessante e de muita coragem. Faz-me lembrar 2 livros que eu li, eu depois posso dizer quais são. Mas a minha pergunta é a seguinte: tem algum site que eu possa ver os produtos que faz? E a outra pergunta é se os produtos têm alguma licença que possam ser vendidos, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Portanto, isso para, se imagina que eu queira comprar os produtos para vender, é possível? Os produtos estão certificados que possam ser vendidos fora de Angola? Carolina? Parou. Acho que perdemos a Carolina. Ela congelou. Ela ficou ali... Como não estamos a ver chamas, espero bem que não seja... Sim, que não tenha havido nenhuma situação que exigisse que a Carolina rapidamente fosse... Carolina, às vezes é melhor desligar, eu vou só aqui dizer para ela desligar, sair e voltar, para poder partilhar connosco então
mais da história dela. Se de voltares... Ela saiu, acho. Agora já saiu. Portanto, nós estamos aqui, obrigada José pela tua questão, vamos só esperar que a Carolina volte a estar aqui connosco. Estamos a ouvir e estamos... já cá está. Opa, peço desculpas. Não, acontece. Estava aqui a fazer enquadramento, portanto é tranquilo. Não sei se ouviste a questão do José. Ouvi. Ouviste? Era sobre o site, se existe um site e se tem licença para exportação, certo? Exatamente. Ok. Então, antes de mais, obrigada pelo interesse. Sim, tem um site internet onde tenho a loja online, onde tenho os produtos, portanto, não só meus, tenho meus e tenho de outras colegas artesãs, inclusive algumas que trabalham o vidro em fusão, portanto, não é só cosmético, mas é tudo artesanal. Também tenho um blog no site em que partilho alguns artigos sobre cabelo e não só, e há outras mulheres também que partilham, incluindo a Georgina Angélica, que trabalha na educação, etc. Portanto, é algo assim muito abrangente, mas que fala com todos de coisas essenciais, acho eu. E pronto, basicamente é isso que eu tenho no site, é Suave Molécula, aliás, suave-normal molécula.africa. De momento eu fechei a loja online porque, por acaso ainda não disse, mas eu mudei de país. Pois é algo super recente, eu própria também agora estou a cair na real, agora estou em Lisboa, antes eu estava em Luanda. Então de momento fechei a loja, que é para poder, assim que eu estiver aqui estabilizada, reabrir a loja cá em Lisboa. Portanto, Então, nesse caso, os produtos estão em Luanda ou estão em Lisboa? Bom, em Luanda eu ainda tenho a gama marroquina, já não tenho a chantilis, porque pronto, eu tenho que produzir, etc, né? Mas em Lisboa vou ter a chantilis, ainda não reabri, está bem? Ok, eu depois vou dar uma vista de olhos então no site, porque estou interessado em ver realmente a gama que tem, porque eu faço pesquisa de alguns produtos e principalmente do continente, mas vou mais para fornecedores China, Vietnã, Austrália, Tailândia, e gostaria imenso de ter coisas da África, porque não? Gosto muito da África, eu nasci aí e do que me está a dizer que tem coisas para além de produtos do cabelo, mas tem outros produtos, gostaria de ver e por que não comprar para vender. Ai, que bom. Inscreve-se no meu Instagram, porque aí vai ter, como a Aquilo loja está fechada. Aquilo que eu vos proponho aos dois, e porque isto, a liderança feminina em Angola também é criar relações de confiança e networking, eu depois ponho-vos aos dois em contacto. Fantástico, fantástico. Porque este é também um dos nossos pilares, é criar estas relações, é criar o networking, porque, tal como a Carolina disse, o projeto dela, ela tem uma parte que é dela e que cria, tem outra parte em que também tem as parcerias e apoia e desenvolve e promove, e a liderança feminina ao trazer as mulheres aqui também está a fazê-lo para podermos criar então estas relações, para podermos fazer mais networking. Fiquem descansados que eu vou partilhar o contacto um do outro. Agora vou ao Instagram. Não. Pronto, eu ponho-vos aos dois em contacto e depois a partir daí façam aquilo que acharem mais importante. Eu acho que a beleza deste... responder a segunda parte da pergunta. Sim. Sobre as licenças. Exatamente. Em Luanda eu não precisava de licença porque era um produto artesanal. Isto foi aqui todo um processo jurídico, etc, para perceber as leis, etc. Porque era um produto artesanal, portanto seria como fazer um bolo, ou seja, não se trabalha com nenhum ingrediente que seja sintético, que seja explosivo, que seja, enfim, perigoso, né? Pois. E mesma coisa aqui em Lisboa, né? Porque sabemos que as duas leis, Angola e Portugal, são assim copy-paste. Então, basicamente, eu não tenho licença específica, desde que eu fique mesmo no artesanal, né? E para a exportação, sim, eu aí teria que informar-me, né, sobre o país em questão. Pronto, isso é. Pois, mas aí refiro mesmo só àquela questão de produtos que
mais o mercado europeu, de uma forma geral, excluindo Portugal e americano. Eles têm a questão da liability insurance, o produto, principalmente aquele que vai ser ingerido ou que vai ser usado na pele. O cliente tem que sentir confiança de que o produto não vai alterar absolutamente nada, nem na pele, nem no estômago. Então, o produto tem que ter uma certificação. Mas isso é mais para esses países que exigem a certificação. Sim. Agora, há produtos que com certeza vocês devem ter que não é preciso nada disso. Por isso, depois, quando trocarmos os contactos, a gente vai pegar naqueles produtos que não é preciso. Muitas, para quem quiser e quem estiver a acompanhar, mesmo depois, de qualquer forma, podem acompanhar a Carolina através do Instagram, podem acompanhar através do site. Carolina, repete só por favor o site. Suave-molecula.africa. Pronto, para quem quiser acompanhar. E quem quiser criar relações de networking, por favor, façam. Isto é fundamental. E não é pelo facto de estarmos aqui à distância que não podemos fazer. Devemos continuar a fazer. Estamos à distância de um clique. Exatamente. Pois é. Eu vou sugerir, desculpa Eva, eu vou sugerir que a Eva ou a Carolina coloquem no bate-papo. Já vamos colocar, está bem. Eu já pus. Sim. Já puseste? Pronto, eu por acaso eu ia agora fazer. Ok. Está bem. Não, molécula é com O. Vou já retificar. Molécula. Molécula. Molécula, yes. Então, para podermos também responder aqui a outras questões, e agradeço mais uma vez ao José pela sua intervenção, mas temos aqui mais algumas questões para a Carolina que eu gostava que respondesses, e coloco novamente, Patrícia, se queres fazer a questão ou se queres que eu leia. Acho que podes ler. Acho que posso ler. Então, agora perdi a questão. Exato. Muitas vezes aquilo que é uma observação, muitas vezes aquilo que andamos à procura está exatamente no sítio onde nos encontramos, portanto isto relativamente ao teu percurso. E os ingredientes que utilizas aparecem facilmente no mercado nacional e encontras algum fornecedor local para a manteiga de karité? Esta é uma questão da Patrícia. Não sei se queres responder já. Sim, posso responder. Não, eu importo da Costa do Marfim. Okay. Portanto, tanto a manteiga de karité como a manteiga de cacau. Mas outros produtos como óleos, por exemplo, que eu uso também óleos vegetais, aí sim já se encontram vários, né, em Angola, em Luanda. Mas o essencial tem que importar. Muito bom, muito bom. A Djalmina, portanto, aqui a questão estava aqui a responder, já está no Facebook, portanto vejo que a Djalmina já acompanha aqui também a Carolina. A Neuza, olá. Gostava que a Carolina partilhasse como venceu a ansiedade em iniciar o seu negócio. Estava numa posição confortável. Neuza, queres fazer a questão? Está sem som. Posso sim. Agora de repente não sabia onde tirar o som. Boa noite. Olá, bem-vinda. Vou pôr o som. Sim, várias vezes eu tenho a ideia eu tenho um sonho de consultoria. E esse lado confortável de ter um salário, de estar numa empresa fixamente e poder ter a segurança e ser o apoio familiar também, cria ansiedade e algum receio de largar tudo e dedicar-me a isso. Eu várias vezes já construí layouts, inclusive já tive reuniões com pessoas que têm empresas, pessoas amigas e fiz de cobaias para iniciar, mas nunca tive aquela coragem. Então daí a questão, como é que a Carolina venceu essa ansiedade? Claro que o apoio da família conta muito e já falou sobre isso. Gostava de ouvi-la um bocadinho, se calhar é dessa vez que ganho coragem. Bom, para já, eu acho que existem várias formas de fazer as coisas, né? O que funcionou para mim
poderá não funcionar para si e para si não funcionar para mim. Então cada um adapta-se, né? E encontra, podemos as duas chegar ao mesmo objetivo de formas diferentes, né? Eu decidi sair e criei a minha empresa depois, não foi algo que eu fiz nunca tive as duas atividades em paralelo, mas há quem faz isso, ok? Para manter assim essa segurança, tenho um emprego, só que a dificuldade que eu vejo nisso é de poder estar a 100% nisto, porque o empreendedorismo requer mesmo 100%, uma entrega mesmo e uma concentração, um foco assim muito grande. Então isso poderá tirar o foco da outra atividade, né? Pronto, isso depois é uma questão de ver. Portanto, é uma das possibilidades e se calhar existem ainda mais outras, né? Para não ter que saltar assim para o precipício, né? E poder ter uma ansiedade assim menos grande. Mas no meu caso, como é que eu fiz? Bom, para já foi uma introspeção de 1 ano e meio, como eu disse, então foi algo que foi muito maturado, não sei se é assim que posso dizer, amadurecido. Foi muito amadurecido e cheguei a essa conclusão de forma tão serena que não houve nenhum ruído de dúvidas, né? Mas isto dito, eu desde que saí, né, sim, isso é outra coisa que eu dei conta, é porque naquela altura tínhamos a crise, ainda continua, mas pronto, já não estou lá, mas eu percebi também que por mais segura que pareça a nossa situação quando somos assalariados, é tudo virtual, é tudo irreal, porque eu vi muitas pessoas serem convidadas a sair da empresa e que não estavam à espera disso. O chão, pronto, perderam o chão, né, de repente. E eram pessoas também assalariadas, que teoricamente tinham um emprego até a reforma, então tudo o que está à nossa volta, mesmo a nossa casa com teto, etc., é tudo segurança virtual, né? E o Covid também, mais uma vez, relembra-nos isso, né? Então, isto também... Ups, parece que perdemos a Carolina ou fui eu. Foi abaixo outra vez, a Carolina. Carolina estava aqui a fazer a sua partilha daquilo que são os desafios. Nunca é fácil, Neuza, tomar uma decisão como essa, mas sempre que possível ser ponderada, que é esta mensagem também que a Carolina estava a passar. Nada, nós não sabemos de nada, nada nos permite dizer que as coisas permanecem ou continuam ou são duradouras. Portanto, é de sentir. Se numa primeira fase não dá para desligar do outro lado, começa. O que custa mais é dar o primeiro passo. Não é preciso construir um castelo, mas é preciso pôr a primeira pedra. E ao colocarmos a primeira pedra, permite-nos então construir. Pode ser um castelo, pode ser uma casa, pode ser qualquer coisa. Mas temos é que começar pela primeira pedra. Às vezes é só esse passo que falta. É como já aqui foi dito, e foste tu também que disseste, não é? Que aquilo que às vezes o que queremos está mesmo à nossa frente. Portanto, e esse passo pode ser muito facilitado também só por tomar essa ação. Eu pedia, se quiserem ligar as vossas câmaras, Carolina teve aqui um contratempo que acontece, é o que são os desafios da tecnologia, temos que estar preparados para eles. Eu própria, na primeira conversa que nós fizemos, também fui. Deixei toda a gente na sala e eu fiquei sem rede. Portanto, de certeza que ela já vai se juntar a nós. E se não se juntar a nós, nós temos aqui... já está aqui a voltar, está-me aqui a dizer que está a voltar, temos aqui alguém. Mas acima de tudo é a Neuza mais uma vez. Primeiro, só custa a primeira pedra, porque depois as coisas acontecem. Ninguém foi presidente, ninguém foi diretor. Oi? Acho que é aqui o Helder. Eu vou desativar o som. E a nossa Carolina já está aqui connosco outra vez. Carolina, seja re-bem-vinda. Eu agora pedi a toda a gente para ligar as suas câmaras, estarem aqui. Partilhei um bocadinho com a Neuza, que às vezes o mais importante é só dar o primeiro passo e fazer
colocar a primeira pedra, o primeiro tijolo para construir a casa que ela quiser, um palacete, uma casinha pequenina, uma casa grande, mas que desafie-se a ela também no sonho e no projeto. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Queria acrescentar, não sei até onde conseguiram ouvir, mas eu estava a falar de ciclos, né? Essa sensação de vez em quando de essa ansiedade, etc., é algo que vai e vem, né? Raramente na vida, pronto, vamos dizer, ok, eu senti essa emoção e depois nunca mais veio, não. Tanto os medos como muitas outras coisas vão e vêm, vai depender do dia, vai depender do que aconteceu há 2 segundos, ou o que vai acontecer, o que eu planifiquei para amanhã. Portanto, na realidade, a gestão da ansiedade é uma gestão cíclica, é algo que é bom ter essa noção para não se assustar, né? Eu conheço poucas pessoas que consigam ter uma vida sem ansiedade. Só que uma coisa certa também, o essencial neste processo todo é a confiança em si. Saiba que é capaz de fazer tudo o que quer, mais do que o outro quer. O que eu quero fazer, eu posso fazer. E depois vamos ganhando, assim, o que eu estava a dizer há bocado, esse músculo, assim, do desenrascar, ou não é desenrascar, mas pronto, esse músculo, assim, da criatividade, criatividade, de criar. etc. Sim, sim. Fica mesmo cada vez mais forte. E poder partilhar isso com as pessoas à volta é espetacular. Eu, por exemplo, estar aqui com vocês, aqui e estarem aqui a ouvir-me, para mim já vale 10 milhões de saídas da empresa onde eu estava. Então é muito relativo. Não tenha medo de ter medo. Né? Eu, por acaso, li uma frase no outro dia que tem um palavrão, mas que diz muito. Fazes pi no palavrão? Não, mas não dá, não vai ser tão... Espera, 2 segundos, eu tenho que lembrar. Já sei qual é o livro. Não era um livro, era uma citação ok. Que era Fuck fear, I'll do it scared. Né? Yes. Ou seja, se lixa o medo, eu vou fazê-lo com medo mesmo. Mas vou fazer com medo mesmo. Então, obrigada. É isso. Tá bom, obrigada, Carolina. Obrigada, doutora Eva. Obrigada a nós pela tua questão e por estares aqui a acompanhar-nos também. Nós estamos na reta final desta nossa conversa fantástica com a Carolina. Agradecer mais uma vez a todos. Ainda tenho uma questão para colocar à Carolina, é um desafio que faço agora a todas as nossas convidadas, que é: que livro é que gostarias de propor? Bom, para já eu quero deixar claro que não gosto de ler muito. Então, os 2 títulos que eu vou dizer aqui, vocês têm absolutamente que ler. Porque se eu, que sou quem sou, recomendo, é porque são... Então, primeiro, eu li quando era adolescente e tocou-me muito. Eu tenho o título não sei se existe tradução em português, mas acredito que sim. Em francês era Lune pour Caméléon e em inglês, deixa-me ver, é A Spell for Chameleon, do Anthony Pierce, americano. E é um livro assim sobre uma história num mundo fantástico, com personagens assim, sagitários, bruxas, bruxos, enfim, tudo assim muito fantástico, né? Um mundo de fantasia, onde todos têm poderes, todos eles têm. E o nosso herói, que nós vamos acompanhar, não tem poder. Então, nós, durante o livro todo, vamos acompanhá-lo numa viagem iniciática, onde ele percorre o mundo todo dele de fantasia, né? À procura de qual é o seu achante. Os desafios? Qual é o seu poder? Então, e tem tudo a ver com o que estamos a dizer aqui, né, Neuza? Qual é o teu poder? Então, adorei, recomendo. Um outro livro também, penso que muitos já conhecem, e é uma bíblia de estratégia, né? Que é a Arte da Guerra, L'Art de la Guerre, de chinês. Carolina, estamos-te a perder outra vez.
Não consegui perceber o nome, pelo menos eu não consegui Estás-me a ouvir perceber, não agora? podes repetir, por favor? Está bem, está bem. A arte da guerra A Arte de da Sun Guerra, Tzu. sim. 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 É um estratega militar, também era filósofo, que escreveu isso no século XVIII, e é um livro que serve, na altura foi estratégia militar, mas hoje em dia aplica-se nas empresas, aplica-se na gestão em geral, aplica-se aos empreendedores. Então é um saber viver com o outro, interagir com o outro para os seus objetivos e o objetivo do outro também, né? Enfim, é uma coisa assim, vale a pena ler, é uma bíblia. Muito bom, muito bom. Então, Carolina... Carolina, há bocado quando estava para falar da citação, pensei que estivesse a falar deste livro. Não, mas se calhar deve estar aí a tal frase. Esta é uma estratégia inusitada para uma vida melhor. É verdade. Sempre aprendemos aqui novos livros, novas sugestões. Muito obrigada pela partilha, José. Agradecer a todos mais uma vez, mas antes mesmo de terminar, eu gostava só de partilhar convosco aqui aquilo que eu levo desta nossa conversa de hoje e aquilo que a Carolina partilhou connosco. E vou começar pelo fim, porque tu terminas esta nossa conversa com um desafio para todos nós, que é o que é que nós queremos ser, qual é o nosso poder. Portanto, vamos refletir sobre isso, afinal, quem somos, o que temos e o que é que ainda podemos construir e qual é o nosso poder especial, porque todos nós temos um poder especial para fazer a diferença. E muito obrigada por esta partilha tão boa. Falaste de mudanças, de multiculturalidade, diversidade, segurança, valores, incertezas, um checklist da vida, cultura, serviço, amizade. Este é um pouco daquilo que eu levo hoje desta nossa conversa. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença, por teres partilhado connosco um pouco mais da tua vida ao longo desta nossa pequena hora, que soube tão bem, soube tão pouco, como sempre, mas que infinitamente e de certeza, para mim foi, olha, como sempre é muito agradável como estar contigo, sempre cheia de energia muito positiva, muito boa, para uma sexta-feira, um fim de sexta-feira fantástico, um fim de semana ainda melhor com a nossa conversa. Não sei se queres, antes mesmo de terminar, se queres partilhar, deixar alguma mensagem com todos nós. Força! Primeiro, mais uma vez, obrigada, Eva, por permitir-me partilhar aqui um bocado de mim com vocês todos. Obrigada a vocês todos também por estarem aqui, tirar do vosso tempo. Ou seja, estamos todos a tirar o nosso tempo para cada um, né? E acho que essa troca assim é espetacular. Isso é que é abundância. Então, sinto muita honra, né? E fico muito, muito grata mesmo por isso tudo. São momentos ricos e únicos. Então, Eva, e vocês todos, Patrícia, Carlos, Tânia, Carolina, Neuza, Lisete, Elber e aqui não tem o nome dessa mulher linda que está aí a olhar. Vocês todas, muito obrigada a todos. Obrigada eu mais uma vez. Esta foi mais uma conversa da liderança feminina. Todas as sextas-feiras temos aqui uma mulher top, mais uma mulher líder, mais uma mulher fantástica. Podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube. O vídeo também depois ficará brevemente disponível no YouTube. Temos tido aqui algum contratempo em colocar aqui os vídeos no YouTube, mas vão lá ficar todos os vídeos para quem ainda não teve a oportunidade de ver as outras conversas, também pode fazê-lo. E o que é que eu posso dizer? Uma excelente semana, um excelente fim de semana. Cuidem-se, protejam-se, por favor. Eva, Então, diz, José. posso sugerir os 2 livros para a Carolina? Queres sugerir? Posso sugerir os 2 livros que eu disse para que queria que ela lesse? Pois é, tinhas aí uma proposta, diz lá. Exatamente. Eu sei que a Carolina já disse que não gosta de ler, mas quando der assim uma vontadezinha, tem 2 muito importantes. Um deles é da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito.
E o segundo é de um inglês, mas de origem latina. Ele chama-se Sam Cardiff Allende. Eu depois posso mandar por e-mail os Sim, contactos. depois nós vamos fazer um post também com todos os livros. Chama-se Bimo Pirate, que é um livro para empreendedores de ser pirata. E ele faz a analogia do pirata, que é aquele que vai para o mar, faz as conquistas. Portanto, todo mundo tem a ideia de que o pirata só assalta, só mata, só destrói. Mas há coisas em termos de organização que os piratas têm que o empreendedor aplica. O empreendedor, principalmente o dojo. Empreendedores são autênticos piratas porque não têm medo nem da tempestade, não têm medo de ir para o mar, não têm medo de conquistar, não têm medo de nada. Dá frio na barriga, sim, dá. Mas não desistem nunca. E são 2 livros muito bons, muito bons. Se puder ler, e são pequenininhos, não custa nada, não dói. Pronto, então agora tens mesmo que ler. Agora não tens hipótese, Carolina. Carolina, e todas Obrigada, nós que estamos aqui. Portanto, Neuza também é para si, é para ler. Hein? Sim, é bom para Neuza. Pô, o livro do primeiro. Bimo Pirate só tem versão em inglês, portanto, ele ainda não traduziu, não sei como é que vai ser. Agora, da Brené Eu tenho que Brown esforçar já muito o meu tem... beginner para conseguir alcançar. A da Brené É um Brown bom já tem desafio. versão em português. Já tem versão em português. Muito obrigada pela tua partilha, Carlos. Certeza que a Carolina e todas nós vamos dar aí uma vista de olhos em mais esses 2 livros. Nós depois partilhamos aqui um repost também com o link de Tá todos os bom. livros que aqui foram partilhados hoje, para quem não nos acompanhou, ficar com ele registado, e quem está aqui ficar também com o registro dos livros partilhados pela Carolina e pelo José. Posto Bom isto, fim de semana a todos. um bom fim de semana, um beijinho e até à próxima sexta-feira. Mais uma selfie para o fim? Mais uma selfie para o fim. Ok. Só precisávamos da câmera do Helder. Não sei se ele vai abrir ou não. Não, Da acho. Lisette.